Oi, você tá no Nara Atelier de Bonecas e hoje eu trouxe mais um passo a passo fofo e fácil. É um saquinho de presente, só que bem diferente, gente. Olha só que gracinha. É uma boneca. Então, é um saco de tecido para você oferecer algum produto pequeno que você tiver aí no seu catálogo, essas peças menores, e entregar nesse tipo de embalagem. Existem vários tipos de embalagens para você entregar seus produtos, essa é apenas mais uma opção. Então eu espero que vocês gostem. Aqui eu vou desamarrar. O que será que tem aqui dentro? Olha só. Eu coloquei só para vocês terem uma ideia do quão fofo é receber um presente numa embalagem assim. Olha só que fofa. Coloquei aqui só para vocês terem uma noção de como pode entregar a sua encomenda. Já tem o passo a passo com moldes gratuitos aqui no canal, então calma, assista esse vídeo até o final e depois você assiste o passo a passo dela. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, então você não vai ter dificuldade para achar. Então vem comigo aprender a fazer essa peça super fácil, mas antes não esqueça de deixar o meu like para não esquecer e se inscrever no canal ativando o sininho de notificações para não perder o aviso toda vez que eu postar um vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá costurar. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o tom de pele, tá? Então, você pode usar o tricoline com o tom de pele que você quiser para poder fazer uma bonequinha negra, por exemplo. E se for uma boneca de pele clara, você pode usar o algodão cru, como eu tô fazendo aqui. Eu dobrei o tecido, coloquei os moldes e risquei, tá? Então, esses moldes estarão de forma gratuita aqui embaixo na descrição. Você vai posicionar sobre o tecido dobrado, vai riscar e depois vai costurar em cima do risco. Aqui no bracinho, ó, eu comecei aqui, fiz retrocesso, depois fui seguindo em cima do risco, parei aqui para poder deixar uma abertura para desvirar, tá bom? Então, os bracinhos você pode desvirar depois que costurar e reservar, não é para encher agora com a fibra, tá? As pernas da mesma forma, coloca o molde sobre o tecido dobrado, risca e depois costura em cima do risco. Deixei a abertura aqui, ó, nas duas perninhas e depois é só desvirar e reservar. Também não precisa encher com a fibra agora. A cabeça você vai fazer diferente. Você vai posicionar o molde sobre o tecido dobrado, vai fazer a costura com retrocesso no começo e no final sem deixar nenhuma abertura, tá? Costura tudo isso e depois faz um corte apenas numa parte do tecido. Aí é só desvirar, encher com a fibra e fechar essa abertura com uma costura simples, à mão mesmo, com agulha comum, tá bom? E reserva. Então, eu vou encher e vou reservar. E para fazer o saco de tecido, eu tô usando tricoline 100% algodão, mas você pode usar o algodão cru também para fazer esse saco, ou o tecido na estampa que você quiser. Então, aqui eu cortei na medida de 20 centímetros por 44 centímetros. Depois, eu fiz um zigue-zague aqui nas laterais e no fundo, tá? Então, aqui, ó, fiz uma costurinha simples com zigue-zague, aqui no fundo também. E aqui em cima eu deixei o corte normal, porque não precisa fazer esse zigue-zague aqui na parte superior, tá bom? Então, você vai fazer isso nos dois tecidos, ó. Você vai cortar duas vezes, nessa medida de 20 por 44. Faz a mesma coisa no outro tecido, ó, o acabamento com zigue-zague nas laterais e no fundo, tá? Depois, você vai precisar dobrar essa parte de cima. Lembrando que aqui o lado direito tá para baixo. Se você for usar um tecido estampado, lembra desse detalhe, tá? Lado direito fica para baixo. Você vai dobrar essa parte de cima até a medida de 11 centímetros. Pelo menos é assim que eu faço, tá? Então, aqui, ó, dobrei, onde mede 11 centímetros, ó. Tá bom?
Dobrou nessa parte? Ótimo. Agora você vai fazer uma dobrinha aqui nessa borda, tá? Dessa forma aqui, para fazer um acabamento bonitinho. Então, dobrou, vinca, deixa tudo certinho. Bom, agora que dobrou essa bordinha aqui, você vai medir daqui pra cima 2 centímetros, tá bom? Aí você faz um risco aqui, ó, onde mede 2 centímetros, para poder fazer uma costura e garantir que vai sair tudo certinho. Então, mediu esses 2 centímetros, você vai fazer uma costura com retrocesso no começo e no final, aqui, ó, seguindo o risco. E aqui também na bordinha, onde a gente dobrou, para fazer o acabamento. Então, serão 2 costuras, aqui em cima e outra aqui embaixo. Faça essas costuras tanto nessa parte como na outra, tá? E depois a gente vai fazer a montagem desse saquinho com as perninhas, os bracinhos da boneca. Fiz as costuras e agora eu uni direito com direito, tá? Próximo passo, gente, é encaixar os membros. Então, pernas, braços. Aqui eu vinquei, dobrei o tecido ao meio, vinquei. E na metade, ó, eu vou encaixar aqui as 2 pernas, dessa forma, entre um tecido e outro, ó. Aqui ficou a abertura para encher depois com a fibra. Então, vai ficar assim, uma perninha dessa forma, essa daqui do lado. Bom, depois eu fiz uma marcação aqui, ó, de lado, medindo 10 centímetros. Então, daqui pra cima, marquei onde tinha 10 centímetros, tanto desse lado como do outro, para poder ter noção de onde eu vou encaixar os bracinhos, tá? Eu fiz um risco, vou encaixar ele assim, ó, inclinado. Deixa um pouquinho assim pra fora, porque a intenção é essa, ó. Um pouquinho abaixo do risco que eu fiz, encaixei o braço, ele inclinado, com o outro da mesma forma, tá? Encaixa. E depois a gente vai alfinetar tudo isso para garantir que não saia do lugar na hora de costurar. Vai ficar tudo embutido. Por que eu coloquei mais para baixo? Porque a gente tem que lembrar que vai ter uma cabecinha aqui no meio, que é um saquinho para você pôr uma peça menor. E aqui precisa ficar livre para você franzir depois quando puxar a fita e amarrar. Vou alfinetar tudo isso dessa forma aqui. E depois eu vou fazer uma costura com pezinho de máquina em toda a volta. Essa costura a gente vai começar daqui, ó. Daqui de cima, com retrocesso no começo, vai dar uma paradinha aqui, ó, onde a gente fez aquela primeira costura, e depois pula pra cá, pra essa costura que a gente fez aqui embaixo. Então, esse espaço aqui vai ficar aberto, tá bom? Lembra disso. Faz a costura aqui com retrocesso no começo, no final, depois pula pra cá, com retrocesso novamente, vai seguindo a costura, vai costurando o fundo, prendendo já os membros, ó. Aqui também da mesma forma. Chegou aqui, faz retrocesso, pula pra cá, faz retrocesso novamente e finaliza aqui na parte de cima. E vai estar tudo costuradinho, pronto para desvirar, tá bom? Então, não esquece desse detalhe. Essa parte aqui vai ter que ficar aberta, então não costura aqui e nem aqui. Já costurei tudo, depois cortei o excesso de tecido dos braços e das pernas, e agora é só a gente desvirar o saquinho. E olha só como fica.
Depois que desvirar, olha só. Fica assim, aqui ficou aquela abertura, aqui do outro lado também. E agora vamos cortar as fitas, o pedacinho de fita. Você pode usar aquele rabinho de rato, pode, enfim, qualquer tipo de barbante, um cordão que você tiver aí na sua casa. Eu vou usar a fita de cetim. A medida da fita, para poder passar aqui nesse espaço, eu cortei 84 centímetros, tá bom? Você pode usar um cordão que você tiver aí. Bom, cortei, coloquei aqui na agulha para boneca de pano, mas se não tiver, pode usar um grampinho de cabelo também pode servir, tá bom? Então, aqui eu já tenho as perninhas e os braços com a fibra, já adiantei e preenchi. Depois fechei as aberturas, lembrando que não precisa colocar muita fibra, tá? Deixa essas perninhas bem soltinhas, maleáveis, ó. Não precisa encher muito, só o suficiente para não deixar esses membros vazios, tá bom? Então, põe pouca. Depois, você vai vir aqui com a agulha, com a fita ou o cordão que você estiver usando, vem nessa abertura aqui, ó, e entre um tecido e outro, olha aqui, onde a gente tinha feito o zigue-zague, ó, eu vou passar a agulha nesse espaço, ó, aqui. Bom, consegui aqui passar. Agora, deixa uma ponta aqui pra fora, pra não perder. Agora, eu venho e vou tentar passar para o outro lado, ó. Aqui, entre um tecido e outro, eu faço a mesma coisa, eu vou passando com a agulha, ó, pra chegar até o outro lado. Saí aqui do outro lado, puxo a fita, vou ajeitando aqui, ó, se ela embolar é só desvirar. Vai ajeitando. Pra que ela saia direitinho aqui, ó. Passei. Depois você põe pra dentro, ó, se tiver aparecendo algum acabamento. Mas, ó, fica assim, tá? Aí, você vai regulando isso aqui pra ficar as pontas igualadas. Então, eu vou unir aqui. Agora, é só você pegar a agulha, coloca e depois tenta passar aqui dentro de alguma bolinha, uma miçanga, alguma coisa que seja um pouquinho maior, que dê para passar a agulha com a fita, só para ficar um acabamento na ponta. Você pode colar também pompom, pode ser aquele mini pompom aqui nas pontinhas, ou pode ser pompom feito de lã também, tá? É só para deixar um detalhe na ponta. Depois é só dar um nozinho aqui, ó. Cortar e selar queimando essa ponta. Só para não correr o risco de desfiar, tá bom? Ó, prontinho. Tá pronto. Bom, aqui a gente pode reservar, porque esse processo já tá finalizado. A cabeça eu já tenho aqui preenchida com a fibra. Fechei essa abertura de trás com uma costura simples e cortei aqui 25 centímetros, tá? Uma mecha de lã. Tô usando essa cor pink, mas você usa do jeito que quiser, na cor que quiser, tá? Combinando com a cor do saquinho.
Então, cortei 25 centímetros, o número de voltas eu não contei, você faz aí a quantidade que você quiser. Lembrando que se quiser um cabelo mais volumoso, você dá mais voltas, né? Acrescenta mais fios. E aqui, ó, eu só vou encaixar na parte de cima, vou colar. Você só vai precisar dessa quantidade de lã. Como a cabeça vai ser colada no saquinho, não precisa preencher a parte de trás com a lã. Então, é basicamente essa quantidade aqui, ó, que você vai precisar, tá? Bem pouca. Vou colocar aqui também. E depois é só amarrar em cada lado para fazer a Maria Chiquinha e tá pronta aí a cabecinha da boneca. Só para fazer os riscos do rostinho e colar no saco. Bom, agora eu vou amarrar, cortei aqui 2 pedacinhos de lã. Já amarrei aqui em cada lado, passei um pouquinho de blush para adiantar. Aqui estão os lacinhos, eu vou deixar para colar depois. Agora eu vou usar a caneta Micron para fazer os traços no rostinho. Não tem molde, tá, gente? Vai fazendo no retalhinho, para não correr risco de errar. Mas é bem simples, é só você achar a metade desse rostinho, colocando a fita métrica de uma costura a outra. Faz uma marcação no meio e nesse meio você risca aqui, ó, o narizinho. Um risco bem simples. Aqui, mais embaixo, você faz a boca. Nada de complicado, ó. Mesmo assim, se você não tiver segura para fazer direto na peça, faz no retalho, tá? Ó, é uma boquinha simples. Aqui, mais pro lado, eu vou fazer os olhos, então, eu vou fazer um risquinho oval, tá? Pode ser redondo, mas eu vou fazer oval. Pra vocês verem, é bem fácil. Não necessita de molde. Você pode preencher esse meio aqui com tinta de tecido ou com a própria caneta. Aqui eu vou puxar alguns cílios. Aqui embaixo também, no cantinho, ó. Aqui em cima. E fazer um tracinho aqui meio inclinado para ser a sobrancelha, ó. Tem nada de complicado. De tanto que você vai fazendo, isso daqui se torna fácil, fácil. Você já começa a fazer sem nenhuma dificuldade. Pronto. Tá aqui a nossa bonequinha. Eu vou pintar esse olhinho com tinta de tecido, vou esperar dar uma secadinha e depois vou fazer o brilho usando a tinta de tecido branca, fazer só uns pontinhos. E depois é só colar os lacinhos, eu acho que eu vou colar agora. Ó, já tinha esses laços prontos, eu sempre deixo alguns aqui reservados, porque eu uso muito para finalizar os trabalhos. Mas você fica livre para usar o que quiser para decorar aqui o penteado dela, tá? Lembrando que tudo isso aqui, gente, você pode adaptar, fazer do seu jeito, tá? Pode ser uma bonequinha com cabelo de outra cor, com cabelo cacheado, com a pele negra. Você vai fazendo do jeito que achar melhor, tá? Eu só vou dando aqui algumas ideias, possibilidades para vocês fazerem as peças,
mas não precisa se prender a isso. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá bom? Vou pintar aqui os olhos e depois, gente, é só colar aqui, ó, nessa altura, porque aqui vai estar franzido. E é isso. Bom, esse foi o resultado, olha só. É só dar um lacinho aqui do lado, que tá pronta aqui essa peça fofinha para você oferecer às clientes, tá? Você pode colocar suas peças de tamanhos menores aqui, e aí você soma todos os custos e tudo mais para poder oferecer nessa embalagem, né? Lembrando que há vários tipos de embalagens para você entregar as suas bonecas, enfim. E essa é apenas mais uma alternativa. Não esqueça de deixar o meu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder o aviso dos próximos vídeos, tá bom? Então me digam aqui nos comentários o que acharam, e é isso. Vejo vocês no próximo passo a passo.